Boa noite, irmãos do caminho evolutivo, agradecidos por mais uma oportunidade. Estamos novamente aqui, procurando o aprendizado. A nossa tarefa aqui é aprender. Sendo assim, agradecemos ao Núcleo de Estudos Espíritas Kaibar e Schutel, agradecemos aos espíritos amigos, aos espíritos orientadores, aos espíritos protetores e tutores. Agradecemos a Jesus a oportunidade valiosa de estarmos aqui. Agradecemos a Deus pela vida que nos dá a cada segundo. E abrimos o nosso coração em oração para iniciarmos o aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado de hoje. Dando o nosso boa noite a todos que estejam presentes e gratos a essa presença, nós vamos iniciar o aprendizado de hoje, cujo título pode, inclusive, causar alguma espécie, né? Pais e filhos, muita vez, são comparsas dos mesmos delitos. Conseguimos acreditar nisso de uma maneira lúcida, de uma maneira sensata? Basta observarmos algumas ocorrências com algumas famílias, né? Umas que estão passando por isso, outras que estão criando essas condições para o futuro, né? Nós vemos homens e mulheres, maridos e mulheres participando da criminalidade, do tráfico, não só de drogas como de órgãos, que estão plantando as dores do futuro, né? E as famílias cuja dor e sofrimento envolve filhos, e os filhos traduzem para dentro da família essa dor e esse sofrimento, causando aos pais dissabores emocionais, dissabores morais, né? E pais que às vezes não têm noção de imortalidade, porque a grande questão da vida é essa, é a noção de imortalidade. Quando nós temos noção de imortalidade, os efeitos dos erros cometidos por nossos filhos são compreendidos por essa noção de imortalidade, trazendo, né, um registro emocional diferente daquele que nós teríamos
se nada conhecêssemos de imortalidade. A questão da lei de causa e efeito, a questão de ação e reação, o conhecimento sobre a vida no mundo espiritual, a vida na erraticidade, que normalmente nós chamamos, que, na verdade, é um processo de aprendizado no tempo. Nós erramos aqui por ignorância ou por teimosia, por orgulho, né? Por revolta, e desencarnamos. Aí vamos a essa erraticidade, é claro que sob o peso das consequências daquilo que fizemos aqui. E somos esclarecidos a respeito das consequências desses atos. Então, nós vamos estudar esses atos, nós vamos sermos orientados quanto às consequências desses atos e vamos pedir a Jesus, pedir a Deus que nos oriente e que nos possibilite recursos para o retorno, e preferencialmente acompanhado desses filhos, agora sob nova orientação, orientações mais sólidas, conhecimento sobre os relacionamentos familiares. Observamos, por exemplo, que pai e filho, aqui na Terra, não tem que ser amiguinhos que vão para o bar, que bebem na mesma mesa, na mesma bebida, porque isso compromete o moral desse pai, comprometendo também o moral desse filho. O que parece uma liberdade, na verdade, é uma libertinagem que vai nos levar a dor e sofrimento, né? Por isso que o título do tema de hoje está bem perto como é que eu digo para os senhores e para as senhoras, da realidade espiritual em que estamos envolvidos, né? Então, vejamos bem aqui, a gente ler um trechinho para a gente acompanhar o raciocínio. No intervalo entre uma e outra reencarnação, reintegrado nos valores ético-morais, ou melhor, intelecto-morais, o ex-prisioneiro da dor mantém correspondência mediúnica com os afetos que permanecem no corpo, animando-os e impulsionando-os ao progresso, mediante o que volverão mais tarde a reunir-se, felizes em grupos familiares e fraternais. Então, observa que para esse cometimento há que se ter consciência, lucidez. E essa lucidez espiritual a respeito da vida imortal, ou seja, a vida do espírito e a vida do espírito reencarnado, requer de nossa parte estudo, buscas, pesquisas, a fim de entendermos isso. Então, necessário se faz, ao adentrarmos a casa espírita, descobrimos qual é o nosso real papel. Nós não temos que ficar na casa espírita sentados, ouvindo palestras, tomando passes, bebendo água fluida, o tempo todo. Nós fomos levados ali para o aprendizado, por algum motivo. Nós chegamos à casa espírita por alguma dor, por alguma ocorrência que se nos envolveu, por efeitos e consequências da mediunidade ainda mal orientada. Por essas razões, nós chegamos
ao centro espírita. Uma morte em família que causou um impacto muito grande, nos leva a querer saber o que acontece. Mas querer conhecer como está um irmão em sofrimento na outra dimensão da vida, não pode ser apenas uma curiosidade, porque traz as consequências de obrigações e de responsabilidades para todos nós, né? Então, ao adentrarmos a casa espírita, procuremos observar, procuremos ouvir as orientações, procuremos atender essas orientações, sabe? No sentido de adquirirmos um conhecimento com aquelas palestras, no sentido de procurarmos a leitura. Podemos até começar pela leitura da literatura espírita, mas não podemos omitir o estudo básico do Espiritismo. Porque o estudo do Livro dos Espíritos vai nos dar uma visão ampla e geral, profunda, do que é a vida no mundo espiritual. Nós temos ali capítulos sobre o retorno do espírito à vida espiritual, o retorno do espírito à vida corporal, e aí são traduzidas as condições em que chegamos lá, em que voltamos para cá, né? Nós temos a obra de André Luiz e de Emmanuel traduzindo para nós como é essa vida no mundo espiritual, né? Então, o que nós temos que entender em termos de que pais e filhos podem estar envolvidos nos mesmos delitos, né? A partir do momento que nós entendemos que a ignorância, a falta de discernimento, as limitações corporais, que serão logo superadas com a libertação pós a morte do corpo, que nós vamos mergulhar num período de redenção educativa. Muito se fala no movimento espírita de prova e de expiação, de consequências, mas Deus é misericórdia acima de qualquer circunstância. É justiça e misericórdia. Então ele vai aplicar a justiça e a misericórdia segundo o grau desse delito cometido por nós. E vai reunir todos os comparsas desse delito no mesmo ambiente. Agora, o que é que nós temos que procurar entender? Nós erramos aqui na Terra. Cometemos alguns crimes, envolvemos nossos filhos e desencarnamos. No mundo espiritual, enquanto espírito livre das influências da matéria, nós teremos um entendimento mais profundo, mais pleno e mais verdadeiro possível sobre nós mesmos e os porquês nos levaram àqueles cometimentos negativos. Aqui na Terra, essa visão é obliterada, tem como obstáculo a própria matéria. Então, no mundo espiritual, conforme o estado moral, o estado emocional, nós vamos readquirindo a nossa memória integral. Quando a gente volta para a Terra, nós vamos diminuindo essa capacidade de pensar, porque o cérebro
humano não é capaz de comportar o histórico de duas vidas. A vida no mundo espiritual e a vida no mundo físico. A vida no mundo espiritual, porque o que acontece? Ao readquirir, ainda que em parte, alguns episódios de vidas passadas, nós descobrimos aspectos da nossa personalidade, das nossas experiências, aspectos bons e aspectos ruins. Aqui na Terra, nós não teremos a mesma oportunidade. Por mais sensibilidade mediúnica que tenhamos, a lei de reencarnação não permite isso. Porque nós podemos descobrir no mundo espiritual que cometemos um deslize daqueles mais esquisitos, daqueles mais dolorosos, e isso pode traumatizar nossas emoções. Mas Deus é Pai. Deus é misericordioso. É justiça. Então, envolve-nos na lei do esquecimento. Então, a primeira fralda que nós vestimos, ou que nos é vestida, é a fralda da lei do esquecimento. Então, nós deixamos de saber quem somos nós integralmente. Agora, como descobrir os nossos erros junto a esses filhos? Olha aqui, ó. Pais e filhos crucificados nas traves invisíveis das enfermidades físicas, psíquicas ou morais, são comparsas dos mesmos delitos, novamente reunidos para a renovação dos propósitos, através do ressarcimento dos débitos que ficaram após a morte anterior e que não foram saldados. Então, por aí, nós observamos o quê? Tendências. O Evangelho nos mostra isso. Quereis conhecer a si mesmo? Avalie e analise as suas próprias tendências. Né? Então, aquele que não gosta de trabalho, por exemplo, vai descobrir, através dessa avaliação, dessa análise, que em vida passada foi um andarilho, um preguiçoso, e que tem que combater isso agora, mergulhando no trabalho a despeito do sofrimento que esse trabalho pode lhe ocorrer, pode lhe impor. Então, esse é um tipo de análise que nós podemos fazer. Nós gostamos muito de um cálice de vinho. Daí para outros cálices é um caminho aberto. Podemos descobrir aí também que já andamos pelos caminhos do alcoolismo. Fica um pouquinho aqui que eu vou ter que ir no banheiro. Dá licença um pouquinho para mim aqui. Lê alguma coisa. Eu nem bebi água. Eu vou ler aqui a parte de pais e filhos crucificados nas traves invisíveis das enfermidades físicas, psíquicas ou morais. São comparsas dos mesmos delitos, novamente reunidos para a renovação dos propósitos, através do ressarcimento dos débitos que ficaram após a morte anterior e que não foram saldados. As leis da vida reúnem os incursos nos mesmos códigos da justiça e os trazem aos sítios onde delinquiram, de modo que, reunidos outra vez, recompondo a paisagem moral danificada, soerguendo os que ficaram vitimados por sua tirania ou insensibilidade. Seria um absurdo
se a divina sabedoria os deixasse em qualquer lugar de dor eterna após tanto sofrimento. Se o criminoso não se depurasse através da reencarnação, permaneceria nele as marcas dos seus desvarios, resultado de sua imperfeição espiritual, que as experiências sucessivas no corpo logram aprimorar, libertando-o da inferioridade. Os senhores e as senhoras, me desculpem, mas eu tenho um problema de próstata inchada e de vez em quando ela acelera o metabolismo aqui, né? Então vamos seguir aqui no nosso bate-papo. Então, quando nós vemos numa família pais e filhos com o mesmo tipo de doença, podemos ter certeza que no passado estiveram envolvidos em delitos iguais, né? E agora, isso é base para a nossa compreensão daquilo que não devemos fazer junto dos nossos filhos, né? Eu tenho uma música francesa, Regrette Rien, uma coisa assim, que fala exatamente desse pai que tem um monte de filhos, né? E filhas, e o que acontece? Num dado momento, ele sugere à filha que ela deve ir para a calçada, dar prazer aos homens para sustentar a própria vida, porque ele já não aguenta mais sustentar a vida dele. Isso não é o caminho. Isso é uma música, provavelmente isso deve ter acontecido realmente com muitos pais desavisados pelo mundo, não somente na França, né? Mas nós cantamos no mundo as nossas tristezas, os nossos desamores, os nossos desencontros, né? E então nós vemos que há um comprometimento, que é importante que a gente saiba, acima de tudo, que somos espíritos imortais e que ora caminhamos como pais e filhos, ora invertemos as posições, ora somos amigos, somos parentes distantes ou parentes próximos, estamos no mesmo grupo. Ao grupo familiar e ao chamado grupo fraternal. São de pessoas que se aproximam, mesmo ao nível de parentesco, mas tem uma proximidade. Não é exatamente uma família biológica, né? Originária de pai e mãe, mas estão nas proximidades da parentela, né? E agora, a vida, como a minha filha estava lendo aqui, as leis da vida reúnem os incursos nos mesmos códigos de justiça e os trazem aos sítios onde delinquiram. Aí a gente costuma dizer que o ladrão não volta no mesmo lugar, o criminoso não volta ao lugar do crime. Volta. Observa aqui, ó. Vamos repetir aqui. Ele não volta com a consciência de ontem, mas ele volta com a consciência de espírito, embutido na lei de causa e efeito, embutido na lei do esquecimento. As leis da vida reúnem os incursos nos mesmos códigos da justiça e os trazem aos sítios onde delinquiram, de modo que, reunidos outra vez,
recompõe uma paisagem moral danificada, soerguendo os que ficaram vitimados por sua tirania ou insensibilidade. Então, o velho adágio popular, o velho ditado popular, de que o criminoso não volta ao lugar do crime, ele não está perto da verdade, né? Seria realmente um absurdo se a lei, se a divina sabedoria os deixasse em qualquer lugar de dor eterna após tanto sofrimento. Porque aquele que comete um crime, ele fere a própria consciência. Aparentemente, ele venceu alguma coisa. Parece que ele venceu o ódio do momento. Mas a sua consciência sofre uma lesão moral. E ele vai levar a dor desse cometimento com ele até o seu último instante aqui na Terra. E quando chega no mundo espiritual, ele continua sentindo isso. Às vezes, por questão mais simples, a gente percebe o efeito daquilo que nós aprendemos aqui, né? No livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco, já em curso, em processo de aprendizados e de trabalhos, de pequenas tarefas, é levado a um centro como é que se diz? De preparação dos corpos de suicidas para o futuro, né? Para ele aprender, para ele entender esse processo. Ele encontra com um técnico, né? E esse técnico começa a contar para ele, por exemplo, primeiro pergunta a ele se ele era católico. Isso aqui não é nenhuma crítica ao catolicismo. Ele disse que não, ele era um escritor e não estava preocupado com religião, né? E esse técnico falou, eu fui católico, eu paguei indulgências, eu paguei coisas para chegar aqui e ir para o céu. Quando aqui cheguei, procurei, ninguém sabia de nada. Ninguém me dava informações do investimento financeiro que eu fiz na Terra para obter regalias no céu. Então, com o tempo, ele concluiu que foi enganado. Só para a gente perceber que as informações que nós recebemos, se não formos checá-las, se não formos atrás de um entendimento mais profundo, podemos carregá-la para o mundo espiritual e sofrer algum tipo de decepção, né? Agora, o criminoso que não se depurasse através da reencarnação, permaneceria nele as marcas dos seus desvarios. Por muito tempo, resultado da sua imperfeição espiritual, que as experiências sucessivas no corpo logo aprimorar, libertando-o da inferioridade. Né? Desse modo, as inteligências que se compraziam na luxúria, na tirania, retornam nas patologias da idiotia. Assim como os suicidas que esfacelaram o crânio, esmigalhando o cérebro, volvem nas expressões da excepcionalidade, do mongolismo, da hidrocefalia, vinculados àqueles que de alguma forma se fizeram comparsas da delinquência a que se entregaram. Então, ao recebermos alguém na família, algum espírito reencarna nessas condições, o Espiritismo vai nos mostrar por quê e como devemos nos conduzir para ajudar essa criatura
alcançar algum resultado. Porque imagina, uma criança com o mongolismo, uma criança com hidrocefalia. Hidrocefalia é aquela doença em que tem água no cérebro e vai dilatando, dilatando o crânio da criança e é só dor. Né? Agora, os pais estão vinculados a essa consequência. São comparsas dessa delinquência assim que entregaram. E tem como resultado a presença de um filho ou de uma filha nessas condições. Então, aí, além como é que eu digo assim, da questão da dor, do sofrimento que chega, o não entendimento, né? Tem marido que quando a mulher recebe um filho nessas condições, a primeira coisa que ele faz é separar e ir embora. Acovardar-se diante de uma situação a que ele está vinculado. Porque Deus não vai mandar batata quente para quem não tem brasa para assar, né? Então, se o casal recebe uma criança nessas condições, eles têm que buscar o conhecimento, procurar entender o recado divino que está na presença dessa criança. Porque é uma questão de análise, é uma questão de entendimento, é uma questão de aplicar o amor ao próximo como a si mesmo, a despeito de como esse próximo se encontra. Eu estou me lembrando aqui que meu irmão mais velho, do casamento entre papai e mamãe, que se chamava Iracegilda Demário, ele tinha um câncer no cérebro, blastoma, eu não lembro exatamente o nome, que era blastoma não sei o que do câncer. E ele vivia, como é que eu digo assim, em duas condições. Quando não tinha dor, eu já até contei para vocês aqui alguma coisa, ele vivia em paz. Mas ele sofria frustrações porque não conseguia escrever com linearidade. Ele começava a escrever, o braço subia, a letra ficava grande, ou descia, e ele tinha dificuldades de escrita. Quando ele estava nervoso por causa da dor, mamãe já avisava a gente, não fiquem perto dele. Ele não faz isso porque ele quer fazer. E ele beliscava a gente. E era só belisco, né? Mas era um tipo de agressividade. Ele traduziu para um beliscão, observa como é que o espírito percebe as coisas. Ele traduzia essa agressividade para um beliscão. E não para um murro ou para uma mordida, coisa mais séria. Porque quando ele estava bem, ele até brincava com a gente. Mas na escola sofria muito bullying por causa da sua letra, por causa da dificuldade de entendimento. Era o dia que ele voltava mais triste da escola, mas ele ia para a escola. Né? Ele viveu até os 14 ou 16 anos, eu não me lembro exatamente aqui. Ele era de 46, 12 anos. Ele desencarnou em 58, 12 anos. E então observa que todas as famílias têm, de alguma forma, alguém que preocupa mais. Hoje, via mediunidade,
nós sabemos que ele está bem. Sabe, que já, mas diz, ele foi embora em 58, em 1983 eu recebi uma psicografia do papai informando, olha, eu estou aqui com o nosso menino. E isso alegra o coração, porque são espíritos muito, como é que eu digo assim, são amores da nossa vida, né? E aí a gente vai entendendo essa questão de que os filhos e pais estão no mesmo deslize, nos mesmos delitos. Então, veja bem aqui, os quadros complexos de enfermidades, das enfermidades que dilaceram os homens, restauram-lhe a dignidade perdida, e despertam-no para a valorização dos recursos da vida, que são malbaratados quase sempre com leviandade e prepotência, revolta e presunção que o egoísmo comanda soberano. E nós vemos N comportamentos nesse sentido, de criaturas, às vezes, que estão doentes, estão com mobilidade reduzida, mas, além de não aceitar, tem reações estranhas àquilo. E é preciso compreender. Porque cada um de nós está aqui exatamente para construir o seu processo de evolução. E essa construção não acontece da noite para o dia. Às vezes nós levamos muitas encarnações para alcançar resultados positivos nesta construção. Porque essa construção exige de nós o alicerçamento, plantar alicerces morais e éticos em nossa alma, para que, quando erguermos as paredes de luz, nós vamos perceber, vamos conseguir compreender como é esse processo evolutivo. Mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando aqui, que Jesus os abençoe sempre, né? Então vejamos aqui, o que o Espiritismo nos apresenta para que consigamos resolver essas questões dos delitos comuns entre pais e filhos, né? No Espiritismo, os sofrimentos são vistos como desafios e oportunidades. Oportunidade de aprendizado e evolução moral, nunca como castigos. Assim sendo, o estímulo para a renovação, o estímulo para a esperança, o estímulo para o aprendizado, já está só nesse pensamento previsto. São desafios e oportunidades de aprendizado. Então não tem castigo. Antigamente, a gente já conversou isso aqui, antigamente acreditava-se que um filho com deficiência era castigo para os pais. Não, para os pais é uma prova ou é uma expiação. Mas castigo não. Porque Deus não pune, muito menos de maneira errada. Porque Deus vai castigar o pai, ou a mãe, ou os dois simultaneamente, por causa de um filho que chegou com problemas de ordem física, com problemas de ordem mental,
com problemas de ordem psicológica, espiritual. Não tem sentido. Se Deus castiga, como é que esses pais terão forças para ajudar esse filho? Né? Então, o sofrimento tanto pode ser uma expiação, uma provação para aprimoramento, quanto o resultado de desobediência às leis divinas ou de vícios morais. Então vejamos aqui, nós vemos pessoas, hoje mesmo estava vendo uma história de uma negra americana que, apesar de todos o preconceito, apesar de toda a dificuldade, conseguiu ir para a escola, se formar e transformar-se numa pessoa graduada de profissão de alto valor, independente da cor dela. Então, quantos de nós? Observa, por exemplo, Paulo de Tarso. Enquanto estava vestido de orgulho e de vaidade, ele procurou o crime, ele cometeu crimes. Quando ele sofre um choque crístico, podemos dizer assim, né? Que Jesus o apanha nos caminhos de Damasco, falando: meu amigo, por que você me persegue? Qual é o motivo disso? Nessa expressão, o Cristo carrega todo o conhecimento anterior que tinha com Paulo de Tarso. Né? E ele sente tudo isso, tanto que vai se transformar. Ao nosso conhecimento, ele fica, parece que, 13 anos numa cabana no deserto, construindo tapetes para vender, para arrumar recursos de sobrevivência. E, como é que eu digo para você? Espremer o orgulho até que esse orgulho se transformasse na simplicidade. Para depois ainda virem outros choques para alcançar a humildade. Né? E assim é conosco também. Independente dos delitos, né? Nós vamos passar por esse processo. Agora, quando a gente convida os filhos para cometer crimes conosco, porque nós queremos vantagens financeiras, ou não há vantagens financeiras quando essas finanças é resultado de roubo, ou de desvio, ou de qualquer, como se diz, falcatrua. Aí não há vantagens financeiras. Então, o Espiritismo vai nos mostrar que os sofrimentos atuais, né, sempre serão causas de aprendizado. A reencarnação oferece a oportunidade de reparar os erros do passado e evoluir. É assim. O sofrimento pode ser uma ferramenta de transformação que permite o indivíduo desenvolver a resiliência, o discernimento, a força moral, né? Que nós podemos avaliar a vida toda. Ainda hoje eu vi um vídeo que meus sobrinhos fizeram do pai, meu irmão que desencarnou ano passado, que perdeu a visão aos 27 anos de idade. Ele sofre um tiro de arma caseira, cheio de chumbinho, de pólvora, e perde a visão. Depois de 8 anos de sofrimento, vai para a escola, para a Fundação Padre Chico,
passa pela Fundação Dorina Noil, aprende uma série de coisas, volta a trabalhar, porque até então está aposentado, casa-se, tem com a mulher dele, que também é deficiente visual, 4 crianças, né? Veio um casal primeiro, a Letícia, o Rodrigo, depois vem o Bruno e o Rafael como gêmeos, né? E todo esse processo é um processo de recuperação, sabe? De coisas que devem ter feito antes, que a gente não sabe. Mas nada é por acaso nesse mundo. A gente vive falando isso, temos que aprender a olhar a nossa própria dor, né? Então, nós vamos ver dentro da doutrina espírita esses acontecimentos não só nas famílias dos outros, mas nas nossas famílias também. Essas dores, esses problemas todos que chegam para dobrar o espírito, para levá-lo à condição de simplicidade e de humildade. Para ele perceber que ele não é dono da vida, que ele não determina nada. Então, quem quiser ler o livro Tomás Antônio Gonzaga, Confidências de um Inconfidente, você vai descobrir coisas sobre o Aleijadinho, o Antônio, Francisco Antônio Lisboa, né? O escultor, que até os 40 anos de idade, ele era o artista, ele era o escultor, ele aprendeu com o pai dele, que era um português, a sua mãe era uma escrava, né? E aos 40 anos de idade chega a Hanseníase, quebrando toda a vaidade, todo o orgulho daquela criatura. Que, por exemplo, permitia que o povo lhe chamasse de aleijadinho. Mais pessoas da sociedade, de projeção na sociedade, ele cobrava decoro, né? E ele fazia coisas, por exemplo, ele era filho de escravo, negro, não tinha direitos na sociedade. Mas ele fazia coisas, por exemplo, que ao negro não era permitido. Ele importava seda para fazer camisas para ele ir quando chamado para algum cometimento social. Porque ele era um artista, todo mundo queria trabalho dele, né? E ele foi uma vez numa festa na casa da mãe do Cláudio, aquele poeta, né? E ele foi com a camisa de seda, que não era permitido aos negros. Mas ele desafiava. Por que desafiava? Porque era o orgulho que comandava. Ele queria ser reconhecido não apenas como artista, mas como pessoa, né? Então, observa que a gente vai enxergar tudo isso de uma maneira geral. E o Espiritismo vai trazer para a gente consolo, esperança, vai nos informar que o sofrimento é opcional, né? Não somos obrigados a sofrer. É opcional. A dor acontece, você administra e vai tentar resolver aquilo, né? Então, meus irmãos, graças a Deus, pais e filhos, ao longo do tempo, vão melhorar, tá bom? Que Deus proteja, que Jesus, que os Espíritos amigos estejam sempre com vocês. Minha filha vai fazer um encerramento para nós aqui. Deus nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos, com bondade, a beleza e a perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, que todos tenham um bom final de semana e até a próxima semana. Que Deus nos abençoe a todos, né? E semana que vem nós estaremos juntos novamente. Nós vamos encerrar por aqui.